Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí começando nossa quarta-feira literária às 2:30 da tarde. Que delícia! Para quem vem acompanhando, já recebemos aqui na segunda, na terça, escritores sensacionais. E esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Lembrando também que o podcast agora é afiliado do site da Amazon. Então, no decorrer das entrevistas, links e cupons serão disponibilizados para os leitores, seguidores e ouvintes na hora de adquirir aí e-books e livros de autores nacionais, tá? Muito bem, para a gente começar essa quarta-feira literária com boas risadas, livros, sorteios, entre outras coisas, a gente vai conversar com o escritor nacional Everaldo Batista. Ele que está no mercado com o livro Como Vencer os Riscos da Vida, super topou bater papo com a gente para falar sobre processo criativo, projetos futuros, construção de enredo e muito mais. Então a gente vai aí conhecer um pouco mais sobre o trabalho desse escritor nacional. Vamos ver se ele está na live? Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nosso escritor ainda não entrou. Vou mandar aqui mensagem para ele. Clóvis, querido, ele tá aqui. Parabéns, Moni, continue sempre dando oportunidade. Ô, querido, você é escritor, venha para o projeto. Mostre seu livro. Vamos bater papo, dar boas risadas. É essa que é a energia. Obrigada, tá? Nosso escritor ainda não entrou. Vamos ver aqui. Deixa eu mandar mensagem para ele. Não sei se é a primeira vez. Se ele pode estar entrando, está perdido por aí. Vamos ver. Cadê nosso escritor? Clóvis, qual é o nome do teu livro? Você tem livro? Quem ama escrever, né? É verdade. Escrever é muito bom, né, gente? E se a gente não mostrar o que a gente escreve, ninguém vai conhecer, ninguém vai saber. Eu estou achando que o nosso escritor nos esqueceu. Ah, não, ele acabou de entrar, ó. Vamos ver aqui. Aí, muito bem. Vou enviar o convite. Everaldo, vou enviar o convite. Só aceitar. Everaldo.
Everaldo, querido, você está por aí? Escreva nos comentários, por favor, se você está me ouvindo, se o convite chegou. Não está conseguindo entrar? Se você estiver no notebook, vá para o celular. Você só consegue entrar aqui no Instagram pelo celular, na live, tá? Se você estiver no celular, você tem que fazer aí as permissões. Permitir câmera, permitir áudio, permitir entrada. O Instagram, gente, ele só permite a gente entrar na live pelo celular. Se você tentar pelo notebook, você não vai conseguir. Pelo tablet, enfim. Infelizmente, o Instagram ainda precisa evoluir nesse quesito. E aí tem que dar as permissões, né? Permitir câmera, permitir áudio, permitir microfone. É todo um vucu-vucu. Aceitei aqui. Ai, opa, peraí. Errei aqui. Alguém me enviou a... Desculpa, Clóvis. Te enviei sem querer o convite. Nosso escritor aí, deixa eu ver se ele entrou. Ainda não. Everalda está dizendo que você não pode participar. Tenta autorizar e tudo. Pode ser internet também, tá? Entrou. Ai, entrou! Agora sim! Tá me vendo? Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo, sim. Que Tudo maravilha! Bem? Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo! Obrigada. Você teve um pouquinho de dificuldade aí de entrar, porque tava sem autorização, tava no notebook. O que aconteceu? Não, eu estou pelo celular. O problema é que não estava dando permissões ainda. Então, tive que fazer a configuração de permissões, que não estava ativa ainda. Muito bem, que bom que você conseguiu e que a gente vai conseguir aí bater papo sobre o seu livro. Antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, claro, e dizer que eu estou muito feliz de poder conhecer você e o seu trabalho. Tá bom? Muito grato, claro. Muito bem. Você é de qual lugar do Brasil? Tá. Natural de Pernambuco. Uma cidadezinha lá. Uma cidadezinha lá conhecida como Jaboatão, né? Então, minha família toda foi nascida lá. A gente viemos, acho que em 79, para São Paulo, e aí estamos até hoje aqui em São Paulo. Então você é de Pernambuco, mas hoje você está em São Paulo. Isso. Conhece o Rio? No Rio, nunca fui no Rio. Se tiver a oportunidade de vir ao Rio, mande mensagem para que a gente possa aí se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza. Ano que vem vai ter Bienal em São Paulo. Então, se você for, eu estarei lá. Também é outra oportunidade da gente se conhecer, tá? Isso, claro. Temos, sim, um projeto de ir lá, assim, na feira ainda, fazer um trabalho de marketing na feira, né? De apresentar o livro e tudo mais.
Exatamente, é uma feira muito boa. A Bienal é uma experiência fantástica, que eu recomendo para todos os escritores, porque realmente é muito bom. Agora, Everaldo, querido, eu estou aqui com Como Vencer os Riscos da Vida. Você tem seu Fácil. livro físico aí com você? Tenho sim, tenho. Você pode mostrar para gente? Olha aqui, ó. Olha essa capa! E temos também a orelhinha dele, né? Ele tem uma orelha que tá, deixa eu ver aqui, abrir aqui. Está ao vivo aqui, é tudo no previsto no vivo. Olha. Tem aqui o sinopse aqui do autor, né? Tem a orelhinha para marcar a folha, tá? Então temos. Agora, o Everaldo, essa capa aí é Oi. diferente da que tu me mandou, né? É porque é isso. Que o que mandei foi um folder, né, da capa do projeto para me analisar se eu estava bem. E eu gostei, porque o original era muito idêntico a esse. Muda algumas coisas, mas estava dentro da minha visão de capa, né? Então, foi aceito. Então, eu te enviei o que estava em projeto. Mas é a Mas mesma coisa, né? Não muda muito. sim, não muda muita coisa não. Inclusive, é o mesmo tom de azul, tem a mesma pegada dessa capa física que você mostrou. É basicamente Isso, a mesma coisa, só muda o lugar. As duas estão muito bonitas. Essa isso, daí é tá. mais ele caminhando de frente, né? A que você mandou é Isso, como se ele estivesse no alto da montanha olhando lá para baixo, aquele vazio, aquele breu ali que está na isso, frente dele. Muito isso. bem. Você publicou ele para uma editora, não foi, Everaldo? Sim, eu fiz pela editora Seleto, né? Tá logo atrás, não sei se dá para você ver aqui, tá vendo? Tá. Tem a Seleto e os digitais, né? A Seleto Do, Editorial, né, que é uma isso, editora aí que está no mercado. Esse é teu único livro publicado? isso foi, no momento, foi o primeiro, tá? Também eu tenho um marcador, já aproveitando, tem um marcadorzinho, ó, que é para o Ah, livro. lindo esse marcador. Então, foi o primeiro livro, foi um projeto que eu tive, né? Devido ao que estava passando no Brasil na época, essa pandemia, né? Eu vi as pessoas com muito medo, com pane, na verdade, não foi nem medo, foi um pane mesmo, né? Todo mundo não querendo sair para fora, se guardando, porque mesmo a recomendação era que permanecesse em casa, não saísse. E aquilo virou um pane no país, né, na verdade, porque ninguém conhecia, era algo novo que estava acontecendo, e veio um terror sobre o país, né? E eu pensei, poxa, quando foi para tomar vacina, eu fui convidado ao posto de saúde, e chegando lá eu vi muita gente com medo, e tinha os corredores com faixa no chão para não ultrapassar corda, era uma corrente de cordas, e toda a sinalização, né, para as pessoas se portar, para não tocarem uma na outra, com medo de transmitir esse vírus. E aí, então, eu fiquei observando, mas o que me chamou a atenção é que os que estavam, os paramédicos que estavam ali presentes, os enfermeiros, eles estavam tranquilos, eles não tinham medo, eles estavam aplicando sem pane nenhum, né? Então, me chamou a atenção. E foi onde veio a ideia de, diante desse período, eu lançar um livro com um socorro, um manual de instruções para que as pessoas viessem conscientizar que não era aquilo realmente que estava
eles estavam vendo, não era aquele terror, era simples um vírus, né, como qualquer um outro, mas que estava gerando pânico, e as pessoas estavam se descontrolando, né? E eu falei, vou lançar um livro, vou trazer para o povo que não é esse bicho que a pessoa está vendo, né? Embora que ocorreu muitas Não, mortes, peraí. né? Muitas... Peraí. Você falou aí que era um vírus como qualquer outro e que não era todo esse caos que as pessoas estavam fazendo. A Covid-19 matou mais de 2 milhões de pessoas. A Covid-19 foi uma pandemia. Ela não atingiu só o nosso país. Nós tivemos perdas irreparáveis, tanto de pessoas anônimas quanto de pessoas famosas. Todo o caos instaurado na Covid-19 foram por 2 motivos. O primeiro, a falta de informação sobre o vírus, mesmo da população e de cientistas. E segundo, o atraso de compra de vacinas. Foram 2 fatores importantíssimos para que a gente não salvasse mais pessoas do que foram salvas. Tá? O fato de não termos aí informações no início da pandemia sobre esse vírus foi o caos instaurado, porque ninguém sabia o que era esse vírus. E, de repente, centenas de milhões de pessoas, não só no Brasil, mas como no mundo todo, morreram. Então, não foi um vírus como outro qualquer, porque a gente não viu um vírus como esse desde a gripe espanhola. Claro, sim. Inclusive, o livro ele fala logo a respeito disso aí, mostrando os dados, né, levantados sobre o Ministério da Saúde, sobre esses dados que era, mas o sentido não era não trazer pânico, né, para a pessoa não entrar num desespero, com todos os riscos, que o livro ele é baseado nisso, diante do risco da tamanha situação, não era para pessoas entrar em pânico, né, porque estava vendo já as pessoas entrando em pânico. Então, há uma diferença do medo para o pânico. Então, o livro trata desse tema, ele é muito abordado dentro dos assuntos a respeito do perigo da vida. Ele vai tratar justamente desse tema do medo, do pânico, então, do cotidiano. Né? Eu então, acho que esse medo que nós passamos foi exatamente pela perda. Imagina, você enclausurado de um dia para o outro, perdendo amigos, perdendo parentes, sem informação e sem vacina. Isso não gera uma onda de medo e de caos? Sim, a princípio, sim. A gente viu, eu vi em vídeos, muitos vídeos enviados, que as pessoas estavam justamente conhecendo, muitas pessoas morrendo, mas é o que você falou anteriormente, talvez por falta de uma certa informação, né? Isso gerou esse plano todo. A forma que foi divulgado foi uma forma que trouxe o medo mesmo, o pânico geral, né? Então, a pessoa não tinha só o medo, ele estava em pânico, não sabia o que fazer, né? Tinha medo até de comprar um pão na padaria devido de não ser pegado esse vírus, né? Então, e vendo essa situação, eu tratei de escrever um livro trazendo alguns temas que tratam a respeito do medo, do pânico. E o livro ele vai trazendo alguns textos em relação a esse tema de medo. Muito bem. Vida, né? O Everaldo, para que a gente possa conhecer um pouquinho a sua escrita, o seu texto, o seu conteúdo, você pode ler para a gente um trechinho do seu texto? Pode ser do início, sim, claro. Do meio, do fim, se você quiser. Tá. Bom,
livro ele não é, ele é voltado para o assunto mais evangelístico, né? Então, ele trata desse assunto, de alguns versículos que eu captei da Bíblia, trazendo uma situação meramente a essa que passamos, do medo, tá? Então, tem aqui o capítulo 1, ele fala sobre o capítulo 1, ó, tá? Vou mostrar aqui o capítulo 1, eu vou estar lendo um texto do livro. As situações ficam descontroladas. Esse é um texto, né, do 1º capítulo. Ó, todo risco faz com que as pessoas percam o total controle da situação. Quando estão em riscos de vida, o barco não consegue nos conduzir à direção certa. Então, ouvi no noticiário da TV sobre a Covid-19, que estava contaminando todo mundo, em todo o planeta Terra. E isso mesmo que você está lendo. Aí eu vou tratar sobre os acontecimentos que houve no laboratório da China em 2019, né, 2020, que foi um vírus feito no laboratório e, por um acidente, veio ao público e atingindo a todo o povo, né? Então, ele tem dados aqui de morte no Brasil, na época que eu fiz o livro, por dia teve 3.967 mortes. Isso naquele momento que eu estava escrevendo o livro. E 21.666, 543 casos de infecções. Então, foi uma coisa grande, né? Foi algo mundial, podemos dizer assim. Então, ele traz. Agora, o livro, ele vai trazer agora um texto que ele é no livro de Mateus 24, 22, do versículo 22 ao versículo 23. Ele vai tratar sobre a questão do medo, tá? Quando Jesus ele estava dando pão ali para a multidão próximo a um campo, ele terminou de dar os alimentos, daquela transformação do milagre de 5.000 pães, né? Com 3 peixinhos, ele alimentou 5.000 pessoas. Logo depois, ele subiu para o monte para orar. E quando ele dispensava as pessoas que estavam ali com ele, ele pediu para os discípulos atravessarem o mar, que logo depois ele ia em seguida. E naquele período, ele subiu para o monte e foi orar. Pelos conhecimentos teológicos, acreditamos que eram as 3 horas da tarde. Jesus sobe ao monte orar e os discípulos vão para o alto mar. E quando ele atravessa o rio da Galileia, que é basicamente um braço, né? Não chega a ser um mar mesmo, vem uma grande tempestade e ali eles ficam com medo. E passa ali quase 12 horas de ventania, de vento, de aflições, ele com medo de ser atingido e ser naufragado ao mar devido à tempestade que estava batendo. E veio um momento que eles sentiam que iam morrer, né? Para ele, ali naquele momento, eles iam morrer. A Bíblia diz que eram pescadores, conheciam o mar perfeitamente, mas, de repente, surgiu essa tempestade. Algo que nunca tinha acontecido para eles naquele momento, foi inusitado. E Pedro, então, pede por socorro, né? Ele grita para que venha o socorro de imediato. Então, a Bíblia nos esclarece que Jesus vai ao encontro deles. Isso já estava passando,
6 horas da manhã, Jesus aparece no alto mar para ele, e Pedro pede que Jesus vinha a permitisse ele encontrar com o Senhor Jesus. E ele vê ali, onde viu Jesus na madrugada, devido à circunstância que ele estava, o medo, o pavor de que iria morrer, porque estava longe da terra, não estava com família perto, estava sobre essa tempestade. Então, eles começou a ter alucinações, porque já não era mais medo, né? Ele já estava tendo um pânico psicológico, ele estava tendo alucinações. Agora, você imagina aí a pessoa no alto mar, com um barco, entrando água, e ele vindo que água entrando aos seus pés, o vento batendo de um lado para o outro, e o barquinho a ponto de afundar. Realmente mexe no psicológico de qualquer um. E eles estavam apavorados. Né? O Everaldo, a gente pode dizer que no seu livro você mesclou partes da Bíblia com coisas que você vivenciou na pandemia, é isso? Dando referências, como, por exemplo, o medo instaurado nas pessoas numa situação de crise, é isso? Perfeitamente. É justamente isso. No momento de crise que a pessoa está com o psicológico frágil, né? Então, o livro vai tratar justamente isso. Ele vai começar a tratar dessa saúde mental da pessoa, para que ele possa adquirir o controle. Ele não venha perder o controle diante dessas diversidades, né? Então, o livro ele vai direcionando e tratando a pessoa justamente dessa área. Entendi. Eu estou vendo aqui que você é teólogo, você é professor de EBD e EBO. O que é isso? Tá. O EBD é a Escola Bíblica Dominical, que é dado aos domingos nas congregações, né? E o BDO é o ensino de obreiro, é quando você está preparando uma pessoa para dirigir uma congregação, pode dizer assim. Tá? É um aluno para um estudo teológico, né? Entendi. E palestrante também. O nosso autor, ele nasceu em Jaboatão, né? E tem 7 filhos. Caramba! 7. Algum é escritor? Algum escritor. Algum dos seus filhos? Algum deles é escritor? Não, eu tenho um netinho que está caminhando para esse mundo da escrita ainda. Que maravilha. Quantos anos ele tem? 12 aninhos. 12 anos já escrevendo livro. Que coisa boa. Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais como vencer os riscos da vida, neste livro o autor esclarece para pessoas que sentem-se derrotado pelos riscos de vida. O Everaldo, me fala uma coisa. Quando você diz aqui que expõe para as pessoas a forma que você se sente derrotado, o que você quer dizer com isso? É alguma frustração? É algum medo? O que você quer passar para as pessoas? Olha, é justamente isso. Quando você está passando algo que está acima do seu controle, que você já não tem, já fez de tudo e não conseguiu, né? É algo sobrenatural que vem sobre você e você perde a capacidade de resolver. Você não tem o controle em mãos, né? Então você acaba que como derrotado, realmente, porque, tipo, a pessoa quando está
um homem térmicos, né, de vida, ele está ali, ele já fez de tudo, já passou por diversas situações, mas não conseguiu estar sem controle da situação, então ele se torna uma pessoa derrotada. Ele, na minha visão, é uma pessoa que não tem o controle, ele está dominado, está perdido, né? Então, é nesse sentido, tá? Não pode controlar aí a situação, está acima Pode, dele a está decisão. muito assim. Isso é. Entendi. Então, E aí ele continua aqui. Deus, ele permite que os riscos surjam a fim de manifestar sua graça sobre sua vida. Lendo este livro, você vai sentir-se fortalecido e encorajado a confiar no Senhor. Com os riscos, Deus lhe dá livramento. sim, perfeito. Essa frase de efeito é boa, hein? Gostei dessa frase. Agora, o Everaldo, me fala uma coisa. Esse seu livro foi produzido durante ou após a pandemia? Foi logo no início, né? Logo nos primeiros noticiários que surgiu, tá? Então, já comecei a perceber as pessoas correndo de um lado para o outro, alguns até de exagero, mas foi naquele começo mesmo, né? Começou a surgir dados e mais dados, e ali foi onde eu comecei a me inspirar, a trazer, a escrever esse livro. Você chegou a pegar Covid? Não, graças a Deus não. Nem eu, nem minha família. Na verdade, lá em casa, ninguém teve esse problema ainda. Não pegamos, né? Ninguém foi contaminado. Que Não. coisa boa, né, gente? Passar por uma pandemia e não ter sido contaminado, não ter familiares contaminados, isso realmente é praticamente um milagre. Ou é milagre ou é muita sorte. Agora, o teu livro é muito curtinho, né? Você mostrou aí pra gente. Quantas páginas ele tem? Tá. Olha só, o meu objetivo não era nem o número de páginas, tá? Ele é curto, ele tem 24 páginas, mas é o conteúdo, porque o conteúdo em si, ele é rico, tá? Porque eu imaginei assim, às vezes a gente julga o livro pela capa, por ele ser estiloso, acha que ele tem algo muito bacana, mas quando você vê o conteúdo, às vezes não é nada daquilo que apresenta a capa. Então, eu quis transmitir através dele, não por número de páginas, mas pelo conteúdo em si, tá? Porque se você analisar um desses versículos na Bíblia, você vai ser levado a um mundo de instrução muito grande. Então, te traz uma riqueza que eu digo assim, que é uma riqueza que não tem nada que o possa o cobrir. Tipo, é uma pérola que você tem em mãos, né? Então, se eu for fazer uma análise de um versículo, como eu estava citando aqui para você, e nós fomos cavar esse versículo no termo teológico, nós vamos passar o dia todo debatendo sobre um versículo só. Então, ele traz uma riqueza imensa de aprendizado, né? Então, a ideia não era justamente essa, trazer o conhecimento às pessoas sobre o risco da vida que estavam passando, esse risco, né? Muito bem, você já tem aí um livro para ser publicado em 2023 ou 2024? Como é que estão os projetos aí futuros? Ou está muito cedo? Eu tenho alguns, eu estou trabalhando em alguns projetos já, tá? Mas não sei se esse ano vai dar, porque eu estou ainda fazendo pesquisa, estou estudando ainda, sai um pouco é um livro mais, não é um livro teológico, mas é um livro voltado à diversão, né? Romance. Então, estou criando um livro em romance, baseado no romance. Mas ainda estou acrescentando os personagens, estou criando. Então,
ainda é um projeto cedo para falar ainda a respeito. Porque construir um romance tem uma outra dinâmica, é uma outra técnica, é personagem, é cenário, é narrativa, realmente é um processo diferenciado. Agora, Everaldo, lê outro trecho aí pra gente que você separou, que faz referência à situação da pandemia com um versículo da Bíblia para a gente escutar mais sobre o teu livro. Tá, deixa eu ver aqui outro texto aqui, muito bacana. O capítulo 3, ele traz o texto. Por que Deus permite o risco da vida? Por que Deus permite... Às vezes a pessoa fala, por que Deus permitiu minha mãe morrer? Por que aconteceu esse acidente? Por que... Tantos porquês, né? A gente, quando estamos em crise, perguntam, né? Por quê, né? Então, a introdução, ela já responde por si só, né? Porque quando surge todas essas questões, é com um objetivo. Deus trata o ser humano com um objetivo, né? Ele não vai te dar nada por dar. Ele dá com o objetivo que, nesse caso, que você venha ter a graça sobre sua vida, né? Deus manifestando a graça para que você tenha um aprendizado, para que você cresça, né? Então, tudo tem um objetivo, não é nada assim aleatoriamente, tá? Então, é por isso. Então, através dessas questões, você começa a crescer, né? Tipo, quem nunca passou por uma adversidade na vida e depois de ter passado por um período de tempo, ela vem ver que ela estava fraca, enfraqueceu naquele momento, estava acessível, mas passando ela se sentiu mais fortalecida, né? Ela cresceu, ela conseguiu algo diferente, é um aprendizado, né? Tipo, quem nunca perdeu um amor na vida e depois de um tempo ela veio que aquilo só fortaleceu, né? E às vezes tem relacionamento que acabou porque não era bom mesmo para continuar. Então, passando um certo momento, a pessoa percebe que aquilo foi bem para ela, foi um mal que serviu de bem. Então, é um dos objetivos que vem essas coisas, né? Acontece por essas situações, para um crescimento, para um conhecimento maior. Talvez a pessoa não é uma pessoa religiosa e ela passa a ser religiosa, passa a conhecer os planos de Deus na vida dela, ela vai ter um outro conhecimento, né? Então, é com esses objetivos. Esse ponto, Everaldo, que você está colocando é muito interessante, porque as pessoas, elas precisam ir para o fundo do poço para acreditar em algo maior que ela e fazer com que ela peça ajuda, acredite em algo. Eu acho que é na dor que as pessoas veem o quão vulneráveis e fracas elas na verdade são. Porque aí é que elas pedem força. É aí que elas despertam para algo além delas. E elas falam, gente, por favor, meu Deus, e aí vão procurar uma religião, vão procurar na fé a força que ela não tem. Então, eu acho que o fundo do poço é um bom lugar para a gente despertar, né? E a gente só aprende na dor. A gente não aprende no amor. A gente não aprende na peneira. É na dor mesmo que a gente aprende. Que pena, né, Geraldo? Realmente, o ser humano ele é um ser defeituoso, né? Ele precisa de passar por isso, dessa moinha que a gente fala, uma moinha de Deus, é quando realmente estamos nessas situações. Porque, por si só, o homem ele é muito orgulhoso, né? O ser humano é orgulhoso em si, no geral, né? Então, ele só vai olhar que ele não é nada, que ele é uma pessoa, que ele é frágil,
num momento de crise, é um momento de dor, de perca. Aí ele começa a perceber que realmente ele não é nada. Ele é só, como diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, diz que nós somos extraídos do pó da terra, né? Então, ele vai perceber que ele é um pó, né? E ele, acima dele, tem alguém superior e que ele precisa dessa pessoa para a sua vida. Então, é justamente isso que a gente vê no dia a dia. É verdade. No dia a dia a gente vê muito disso. Pessoas aí tomadas pela vaidade, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pela individualidade. Everaldo, a individualidade, ela causa tanto estrago, porque a gente só pensa no nosso. Às vezes a gente está no nosso prédio, na nossa calçada, tem uma pessoa que não comeu desde ontem, e você é incapaz de tirar R$5 do seu bolso e comprar um lanche para aquela pessoa. Você é individual, você é egoísta, você não olha para o próximo. Isso é tão ruim, né? Isso faz tão mal, cara. Eu quando trabalhava fora, eu moro na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem uma praça Sans Pena. E essa praça Sans Pena, ela tem muita gente, porque é muito comércio. E muito comércio também tem muito morador de rua. Então, às vezes, eu saía do trabalho 7, 8, 9 horas da noite. E criança, como é que alguém passa ao lado de uma criança com fome e não dá o que comer para essa criança? A individualidade, incrível, né? O egoísmo, né? Você sabe que o bem, quando você faz um bem para uma pessoa, aquele bem, ele vai retornar para você em dobro, tá? Eu tenho isso em prática, tá? Jesus, uma certa feita, falou para os discípulos, quando der esmola, né? Vou dizer assim em português bem ralinho, quando der uma esmola para alguém, não dê esperando nada em troca, né? E se você dá alguma coisa esperando em troca, não faz sentido, né? Então, dê por amor, dê porque a pessoa precisa e a graça tem que ser alcançada. E quando você dá para alguém, você está crescendo na sua vida algo mais. E aquilo que você deu, ela vai vir para você em dobro, né? E eu posso contar aqui uma passagem que eu estava evangelizando num lugar muito árido, uma favela, e as pessoas moravam em palafitas, né? E então, ali, no final de semana, eu fui evangelizar com folhetos, convidando as pessoas para ir ao culto à noite. E fui rodeado de crianças, assim, todo sujo, descalço, só um shortinho, né? E ele, tio, me dá um dinheiro, tio, me dá, quero comprar bala. E aí eu tirei aquele trocado e dei para eles comprar, aquela nuvem de criança correndo para comprar bala. Eu achei muito engraçado que eu fiz eles saírem assim, confortável, porque era o que ele queria, né? A necessidade dele era uma bala. Às vezes uma coisa muito pequena que você dá, mas faz uma diferença na vida da pessoa, sabe? Talvez para você seja insignificante, algo talvez fútil, mas que quem está recebendo é quem sabe as suas necessidades. E ali aquela criança via tamanha felicidade, um sorriso de um lado para o outro, e estavam todos alegres. E nós terminamos de fazer o nosso trabalho e eu voltei assim, confortável, saí assim, restaurado, né? De ver tamanha alegria diante de uma situação que eles estavam passando. Então, foi muito edificante. E você sabe que quando eu era pequena, minha mãe, isso antes de eu nascer e quando eu era pequena, eu ainda peguei essa fase. Mas antes de eu nascer, minha mãe dizia que aí já é na época das minhas irmãs, década de 70 e tal. A minha mãe pegava uma Kombi, gente, década de 70. Colocava crianças dentro dessa Kombi
dava banho, dava comida e depois devolvia essas crianças no sinal que ela pegava. Ela falou, eu não podia ficar com 20, 30 crianças, mas eu podia É dar o que muito, né? comer, eu podia dar banho naquelas crianças que os pais nem apareciam. E aí, Isso. no final da refeição, do banho, eu ia lá e deixava elas. Era o que eu podia fazer. E aí, a minha mãe fazia isso, as minhas irmãs ajudavam. Então, a minha casa era um monte de criança que a gente nunca tinha visto na vida. E a gente nunca Imagina. mais ia ver de novo, Aham. sabe? E aí, depois a minha mãe teve AVC, não conseguiu mais fazer e tal. Mas enquanto ela pôde fazer, a casa era cheia de criança que a gente não sabia nem de onde que vinha. Entendo. Dava banho, dava muda de roupa, alimentava e botava elas de novo na rua de onde elas tinham saído. Era uma loucura. É muito edificante, né? Para quem está fazendo, né? É muito edificante isso, porque você está ajudando uma pessoa, você está ajudando uma vida, né? Eu vejo hoje aí, quantas pessoas na rua aí abandonadas, né? Que precisa de uma ajuda, um socorro, devido à criminalidade estar tão grande, às vezes a pessoa não faz por medo, né? É. Mas é Hoje, importante, sim. hoje é. A gente É, não sabe mais, porque as crianças são tão evoluídas, os adultos estão mais maliciosos, é capaz sim, de fazer claro. uma tragédia. Hoje é mais Isso, difícil das pessoas ajudarem as outras, né? sim, claro. É. E é importante isso, né? Então, o livro, ele trata desse fato do medo, né? Ele trata também sobre como você ter uma fé viva em Deus diante de um problema, né? Porque, como falei anterior, a pessoa às vezes está em um problema e não sabe como resolver. Os discípulos estavam ali, naquele momento, quando eles pediram por socorro a Jesus, Jesus veio e o socorreu. E logo depois, quando eles estavam em terra, ele agradecendo a Deus, falou, realmente tu és o Filho de Deus. Ele viu ali que foi importante porque trouxe uma lição para ele, aquela tempestade, de que ele precisava de Jesus para o socorrer daquela situação, né? Então, muitas das vezes, a gente está de uma situação que só que pode socorrer é só Deus, né? Independente da religião que você esteja enganjado, mas é fato, né? O que socorre a gente muitas vezes é quando pedimos socorro a Deus, né? E ele falou, Jesus, vem e nos socorre. Pedro falou assim, deixa eu ir até ti, né? O Senhor falou, então vem. E a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. E quando ele chegou e viu o vento batendo novamente, ele naufragou, porque ele estava olhando a tempestade que estava ao seu redor. E quando estamos diante da situação, olhando só para os problemas, procurando resolver e não ter uma solução, a solução é Jesus, né? Então, foi aonde ele encontrou a solução do problema dele, foi na pessoa de Jesus. E quando Jesus estendeu a mão, levantou ele para o barco, trazendo de volta, Jesus falou para ele uma coisa importante, e é um ponto muito importante isso para nós. Jesus falou, homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha que ponto interessante, né? Muitas vezes o que falta na pessoa é a fé, porque nós somos movidos por fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que não vimos, mas que acreditamos, que cremos, né? Então, às vezes a falta de fé faz você até mudar de emprego, né? De alcançar os objetivos, né? De tantas coisas que talvez ao lado e a pessoa quer arrumar um emprego melhor, quer uma casa melhor, e às vezes não tem fé para isso, né?
fica com dúvida, eu vou fazer, eu estudo às vezes, né? Vai estudar, mas fica com medo, não quer fazer a faculdade terminar, mas tem medo, porque falta coragem. E se não der certo, aí já começa a pôr dúvida. Ele mesmo se manipula, né? Do medo. Ele mesmo põe medo em si mesmo. Eu não der certo, o que eu vou fazer? Não, você tem que ter a certeza. Não, eu vou fazer, vai dar tudo certo, porque eu sei que Deus está comigo. A palavra de Deus diz que Deus está com todos, né? Deus, ele chamou a todos para estar com ele. Então a pessoa tem que ter fé em Deus, né? Tem que crer mesmo. Não, eu vou fazer, vai dar certo. Mas se não der, você aprendeu alguma coisa, mas o importante é que você tenha fé. Foi a causa de Pedro, naquele momento, estar naufragando, porque ele começou a ver as circunstâncias infavoráveis ao lado dele. Mas quando ele andou diante disso, ele estava com fé, ele andou sobre as águas, sobre a tempestade. Assim a gente, quando o problema está muito grande, mas você acredita que vai acontecer, que algo dali vai surgir de um socorro, você anda pelos problemas, você atravessa, né? E você alcança, porque você está acreditando, você moveu a tua fé, né? E isto que nós somos movidos por fé. A palavra de Deus fala que nós não somos movidos pelo que vimos, mas pelo aquilo que nós não vimos, né? Então, porque é fácil você falar alguma coisa, eu vou fazer algo que já está na minha alcance, algo que eu já estou vendo, é uma coisa. Mas você acreditar no que você não está alcançando no momento, olha, eu vou fazer uma coisa que é impossível, mas eu vou acreditar que vai acontecer, eu vou alcançar, então você já está movendo a fé. Então, é nesse impasse que as coisas acontecem, né? É por fé. Eu creio dessa forma. Exatamente. A fé move montanhas. Agora, o Everaldo, aonde o seu livro está à venda? Então, está pela editora, nós estávamos com plano de ir para a Amazon, mas até no momento a editora não me deu nenhuma resposta, eu estou aguardando ainda, né? Porque a tiragem, fizemos uma tiragem de poucos números, e a grande parte já foi vendida, né? E aí nós temos somente pela editora no momento, para estar adquirindo. Até ela está enviando para a Amazon, então a data eu ainda não tenho uma data prevista. Muito bem, lembrando que a editora é a Seleto Editorial, gente, lá no site vocês conseguem, ou mandem direct para o nosso escritor. Qual é o teu Instagram? O Instagram escritorvoz.com. Eu vou marcar o escritor aqui na live como colaborador, para que vocês possam aí assistir no Instagram dele, no meu e em todas as plataformas do podcast. Do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Everaldo, querido, fala, te interrompi, desculpa. Escritor Voz, só para correção, né? Escritor Voz Oficial. Escritor Voz Oficial. Eu tenho ele aqui, eu vou marcar você como colaborador, que aí o pessoal já pode seguir, já pode acompanhar, sem problemas nenhum. Querido, quero mais uma vez te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, desejar todo o sucesso do mundo para você e que você não pare de escrever, tá? Espero te ver novamente no projeto. Muitíssimo obrigada. Obrigado, eu que agradeço e pode contar assim comigo, assim que tiver um outro lançamento, vamos estar aí publicando e chamando para estar fazendo uma nova live, outra entrevista. Que maravilha! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Hoje eu só volto mais tarde. Everaldo, obrigada, querido. Um beijo. Obrigado a você, obrigado.